O capítulo sexto inédito, eu acho que é mais de um ano que a gente está lendo, está comentando, né? Está tudo gravado, então quer dizer, tem um acervo, é um curso. Eu percebi, na medida que a gente ia avançando no texto, né? E é esse texto que você falou, né? Quer dizer, um texto muito especial, porque é um texto que tem um caráter sintético, é um texto que também ele tem um caráter, em alguns momentos, de discussão, porque o Marx é um manuscrito, né? Quer dizer, não foi escrito já acabado para a publicação, quer dizer, um texto que é manuscrito. Mas eu percebi, comparando com outros textos do Marx, né? Inclusive Teoria da Mais-Valia, Grundrisse, né? Outros manuscritos, ou Capital mesmo, livro 1, 2 e 3, tal. O capítulo 6 inédito, ele pode ser um texto onde você tem de forma muito luminosa essa questão, né, do que eu considero como sendo o metabolismo social do capital. Quer dizer, como é que você pensa, por exemplo, a questão da separação, né, do caracol e sua concha, né, que é a expressão que o Marx utiliza lá no Dries, quer dizer, que funda o trabalho assalariado, né, quer dizer, tem uma categoria para pensar isso, essa separação, onde se funda, e funda não apenas o trabalho assalariado, ele funda, ali você tem na origem, você tem a categoria de estranhamento, né, porque ali é que está na origem, nessa separação, que está lá na acumulação, olha só, o conceito de acumulação primitiva, né? Quer dizer, que é uma categoria importante até para distinguir, por exemplo, do sistema, né? Do desenvolvimento do tema, quer dizer, e está presente aqui que na medida que você tem a separação, você tem a inversão, né? Quer dizer, entre sujeito e objeto. Quer dizer, é uma questão, porque o Marx ele trata tanto no aspecto formal como no aspecto material e, principalmente, ele tem a elaboração lógica de toda essa questão, né? Esse conceito de inversão, isso aí tem uma palavra em alemão para isso, né? Quer dizer, é o que vai fundar a reificação, por exemplo, né? É o que vai fundar aquilo que está na raiz do sistema, do desenvolvimento do sistema, né? A subsunção formal, né? Quer dizer, e, e o conceito de fetichismo, o conceito de discutir a subsunção real, as diferenças. Só que a gente não vai ficar só num capítulo sexto inédito, a gente vai tentar buscar, inclusive, em outros autores, não apenas o Marx, né, mas leitores do Marx, comentadores, tal, né, essa discussão sobre essa categoria de subsunção, né, categoria de subsunção, que eu diria que é uma categoria fundamental para nós pensarmos o desenvolvimento do sistema, né, e por fim, né, vamos dizer, toda essa discussão ela só tem sentido se nós entendermos como sendo uma crítica do estranhamento, né, entendendo que ao falar do estranhamento, a gente está falando, nós estamos falando do capital, né? Nós estamos falando do capital, verdadeiramente do capital. É resultado de todo esse processo aí né, de constituição desse sistema, né? Isso que o Mesaros chama de um sistema de controle sólido metabólico, né? Então a gente vai estar, de um certo modo, né, voltando ao capítulo 6 inédito, porque ele é o texto que vocês vão verificar. Eu já fiz a compilação de várias passagens onde fui identificando as categorias, e aqui ele está falando disso, ali ele está falando daquilo, tal, né? Quer dizer, se vocês forem fazer um fichamento dessas passagens, são muito ricas, né? Aí vai na edição original, em alemão, compila como é que foi traduzido, verifica a força do texto, do conceito, né?
verifica, inclusive, a problemática, a gente vai, né? A ideia é lidar por verbetes, por categorias, é por isso que ele tem esse caráter, ele é um curso, né? A ideia é fazer um curso com uma certa quantidade de aulas, né? Aulas, a princípio, escritas, mas não com textos volumosos, mas com textos mais sintéticos, com passagens, aonde a gente possa estar lendo e discutindo, né? E depois pode ser desenvolvido esse curso e ser publicado na forma de livro. Agora, a ideia é exatamente estar dando clareza sobre essas categorias, né? Que eu entendo. Professor, É aquilo que o Tairako, lembra do Tomonaga Tairako, aquele marxista japonês, que ele faz uma digressão sobre essas categorias aí, né? Ele pensa a reificação, coisificação, personificação das coisas, fetichismo, estranhamento, subsunção. Quer dizer, você tem todo um esqueleto, né? Quer dizer, como se o capital fosse um sistema de metabolismo, né, social, né, onde essas categorias elas expressam todo mundo que nós vivemos, né? Quer dizer, então é uma coisa prática, né? É um curso, quer dizer, vai ter certificado, vai ter aulas, quantidade de aulas, vai ter um início e vai ter um fim. A gente não vai ficar assim como hoje, né? O leitura marxista, ele é mais solto, tal, né? Ele vai ser solto também agora, não vai ser uma coisa que vai prender. Mas eu digo, eu vou estar abrindo, vou estar convidando para as pessoas que quiserem participar, né? E a gente vai ter uma dinâmica, né? Agora a gente vai aprender, eu acredito que a gente vai aprender muito, porque eu vou focar nesses conceitos, categorias, né, que as pessoas muitas vezes não entendem. Pois não, Isael? inicialmente, já quando o senhor fala, né, em metabolismo social do capital, já é uma categoria, eu acho que muito ampla e muito importante, né, para ser discutida em articulação com outras categorias, né? Por exemplo, a articulação com a categoria subsunção, que é uma categoria central no capital, né? Mas aí, por exemplo, já tem uma questão já a ser problematizada, que é o nível de abstração, né? Porque a categoria subsunção, ela opera num determinado nível de abstração ou de formas sociais, né? Da sociedade, da articulação do trabalho, da economia, né? E da política. E a categoria metabolismo social, né? Ela envolve, além da produção do valor, né? Além do aspecto da produção, da dinâmica quantitativa, né? O aspecto qualitativo, né? Também, que é fundamental, né? Referente à reprodução social, né? Articula aí também a esfera, a impressão que eu tenho, né? Isso articula o Estado, outras formas de reprodução qualitativa da vida, né? Que também estão sendo, de certa forma, né? Controladas, né? Pela subsunção, né? Pelo mecanismo central, né? Que organiza, digamos, a vida social, né? Que é o modo de produção dominante, né? Hegemonicamente, as formas periféricas de reprodução social, as formas que não são hegemônicas, né? Elas se articulam com a forma hegemônica, né? Então, me parece que tem uma questão aí bem Exato, interessante, que é articular exato. essas categorias que são que estão no nível de abstração, que às vezes não é esse global, porque metabolismo social é uma categoria que É por isso que o parece ser título, mais abrangente, né? que o título vai ser Fundamentos do Metabolismo Social do Capital. Quer dizer, eu não vou tratar
tratar você tem razão, eu não vou entrar, né, para ver essa textura aí do metabolismo social do capital, que exigiriam mediações de segunda ordem, quer dizer, mais complexa, níveis de abstrações e tal, você tem razão. Agora, é por isso que o nome do curso vai ser Fundamentos, porque esses, na verdade, são os fundamentos, é como se fossem os pilares do sistema, né? Quando você discute, por exemplo, vamos discutir hoje o conceito de acumulação primitiva, né? O que é que significa da acumulação primitiva para Karl Marx, né? Pronto, então aí você já tem os fundamentos do sistema. A gente não vai, a gente vai estar no mesmo nível de abstração do capital, né? Porque quando Marx faz, claro que naquele momento ele está tratando, ele fala da Inglaterra, tal, aquela coisa toda, né? Mas a gente quer pegar o aspecto conceitual, o que é que significa isso, né? Essa categoria de subsunção é a mesma coisa, né? Como está no capítulo 6 inédito, né? As formas como se coloca, sempre procurando manter um nível de abstração mais elevado para não entrar nessas questões mais específicas que diz respeito inclusive, a formação social e a outros modos de produção, né? A gente pode, inclusive, tocar, né, colocar que o desenvolvimento do sistema ele se dá sempre articulado com outras formas sociais que muitas vezes são arcaicas, são pré-capitalistas, né, mas estão subsumidas a essa nova forma social e tal. Então, quer dizer, aí é o máximo que a gente pode dizer, mas o que interessa é a gente pensar. Inclusive, a categoria reprodução, porque isso clarifica, né, professor? Às vezes as pessoas têm uma dificuldade de olhar, digamos, para essas formas que são periféricas, mas que é tão presente na vida cotidiana e que às vezes falta ali uma capacidade de se apropriar teoricamente dessas formas, né? Você colocou uma interessante, que é esse conceito de reprodução, né? Quer dizer, reprodução social, tal. Eu acho importante, quer dizer, é claro que eu estou trazendo aqui em primeira mão o esboço, né? O rascunho do que seria esse curso, né? Mas o curso ele tem esse caráter, são fundamentos, né? Daquilo que me interessa. Eu não sou economista, eu sou sociólogo, o que me interessa é discutir a sociedade, é discutir as relações sociais, e eu penso o capital como sendo um sistema de controle social, né? E é nesse patamar que, né? Então vai estar assim, vai estar no nível que está, por exemplo, as reflexões do Istvan Mesuz, né? Quando ele faz lá no Paralelo do Capital, né? Ele fica muitas vezes pegando elementos mais fundantes, né? Mas, enfim, essa é a ideia. Eu vou, antes de fechar isso daí, é claro, eu vou apresentar aqui para vocês o que seria a proposta, eu queria ouvir os comentários, né? E para aprimorar, né? Aprimorar isso, eu acho que é interessante. Bom, gente, vamos começar a nossa leitura, porque assim a gente avança mais um pouco. Alguém lembra aí, você lembra, Zé, onde é que nós paramos? Sheila, não sei se a Sheila lembra? Andréa? Deixa eu dar uma olhada aqui. Alguém lembra? Onde nós paramos? 128, será? Aonde nós concluímos aquele tópico lá que é o 149, 491, desculpa, 491, né? Onde o Marx faz várias referências aqui à questão, o capital é, portanto, produtivo, porque são passagens maravilhosas aqui, que nós já lemos e discutimos aqui,
Tem o último parágrafo, eu penso que nós lemos esse daqui, eu não sei se o Eziel lembra, esse último parágrafo do 491, né? Que é a transposição das forças produtivas sociais do trabalho, tal. Quer dizer, eu penso que nós iríamos começar aqui o 492, o produto da produção capital não é apenas mais valor, é capital. Ou não, ou nós ainda temos que concluir o 491. Olha, pelo que eu lembro da discussão, a gente já falou sobre esse último parágrafo. A gente ia entrar na próxima sessão, né? Que é produção capitalista e produção e reprodução das relações de produção especificamente capitalista. Certo, o produto da produção capitalista não é apenas mais valor, é capital, né? Certo. Agora, curiosa, antes, 492 é a última parte do capítulo 6 inédito. Só lembrando, sempre lembrando, não custa lembrar, né, que o capítulo 6 inédito ele é constituído de três partes, né? São 3 pontos. O primeiro ponto é mercadorias como produto do capital, né? Da produção capitalista, né? Mercadorias, aqui no plural, tal. O ponto 2, a produção capitalista é produção de mais valor, né? Esse ponto 2 é o ponto onde nós discutimos aquelas categorias robustas lá da crítica da economia política, porque aqui o Marx está discutindo a produção de mais valor, que é o próprio coração do sistema, né? Quer dizer, você discutir a produção de mais valor, você está discutindo, de fato, aquilo que sustenta o sistema, né? E o ponto 3 é esse que nós vamos entrar agora, que é um ponto bem pequeno, que a produção capitalista é produção e reprodução de toda a relação por meio da qual esse processo de produção imediata se caracteriza como especificamente capitalista. Isso é que é interessante. O Marx ele vai abrindo a reflexão sobre a produção capitalista, né? Quer dizer, ela é mercadorias, ela é produção de mais valor e ela é produção e reprodução dessa relação que sustenta esse processo imediato, né? Esse processo de produção imediato, né? Isso é que é interessante. E é nesse ponto que eu quero falar para vocês que ele, nessa parte final do capítulo 6 inédito, esse rascunho que fez, exatamente, ele está desenhando ali os fundamentos do metabolismo social do capital, porque ele abre a coisa ali, ele não fica só né, quer dizer, na produção de mais valor, ele está falando agora o produto da produção capitalista não é apenas mais valor, é capital, né? Quer dizer, a categoria capital ela é uma categoria que já passa a adquirir um caráter mais aberto aqui para nós pensarmos, né, o sistema, pelo menos é assim que eu interpreto. Agora, é só ler, e aí eu posso ler esse último parágrafo do ponto 491, antes de nós entrarmos no 492, aí a gente pode ler aqui uns 3 parágrafos do 492, se vocês tiverem em mãos aí o 492, que é esse último ponto, né? Mas esse último parágrafo do 491, ele é muito curioso, porque o Marx utiliza aqui a palavra forma estranhada, entfremdeten. Mas ele diz assim, a transposição das forças produtivas sociais do trabalho em propriedades materiais tal, olha só, propriedades materiais do capital, né? Dinglich está tão bem estabelecida na imaginação, as vantagens da maquinaria, a aplicação da ciência, a invenção, etc., são representadas nesta forma estranhada, como a forma necessária. E, portanto, tudo isso se apresenta como propriedade do capital.
Quer dizer, o capital é aquele que usurpa tudo aquilo que está em torno dele, né? Tudo aquilo aparece como sendo ele próprio. Ele é um pouco assim narciso. Ele é um pouco narciso, né? Ele, quer dizer, o capital ele é narcisista, né? Quer dizer, tudo isso se apresenta como propriedades do capital. O que serve de base aqui é, a forma como a questão se apresenta a partir da produção capitalista, ou seja, também na consciência dos envolvidos nesse modo de produção. Isso é interessante. Olha só o Marx preocupado com a questão da consciência, né? Quer dizer, como é que se apresenta na consciência dos envolvidos nesse modo de produção essas formas, né? Isso aqui já é questão do fetichismo, né? Ele não fala, mas é o que diz respeito, é a consciência, né, fetichizada, né? O 2, o fato histórico de que esse desenvolvimento ocorre primeiro e em contraste com os modos de produção anteriores, no modo de produção capitalista, de que o caráter oposto do desenvolvimento parece, portanto, imanente a ele, né? Quer dizer, uma coisa é o que é, outra coisa é o que parece ser. Mas o que parece ser é uma forma daquilo que é. Então não pode ser desprezado, mas não é aquilo, mas é apenas aquilo que parece ser, né? O fato das forças produtivas, sociais do trabalho, da maquinaria, da ciência, quer dizer, das pensões, de que tudo isso, né, aparecer como sendo propriedades do capital, né, tudo isso se apresenta. Quer dizer, você tem um processo aí vamos dizer, de aparência, né? Isso é muito interessante. Aparece, né? Como? Aparece como? Essa é a forma da objetividade nas condições de um sistema coisificado, né? Porque a coisa ela cria a sua própria forma de aparecer, né? Quer dizer, aliás, a coisa que é o capital é uma forma de aparecer do real. E aí entra a questão da consciência dos envolvidos, porque na verdade o capital ele é vazio. Ele é vazio, ele é apenas uma forma. É uma forma. Então, é que ele é uma forma, né? É um modo do aparecer social, né? É por isso que isso é único, hein? Isso é único. Isso não havia nos modos de produção, né, anteriores, né? Isso é que é interessante. Isso é específico do modo de produção capitalista, né? Aí é que diferencia, por exemplo, a coisificação da reificação, né? Você não tinha coisificação nos modos de produção pré-capitalista. Você tinha a reificação nas formas onde você envolvia as formas monetárias, né? Onde você tinha o capital, as formas antediluvianas do capital, né? Mas é num sistema, né? Nesse sistema que nós vivemos aí, que no global, é, é o que você tem, né? Essa forma estranhada, né? Porque ele utiliza aqui a palavra, né? Forma estranhada, a forma necessária, quer dizer, você tem um elemento de necessidade, né? Tem que ser assim, não poderia ser diferente, né? Até para nós vermos que está tudo em itálico essa expressão estranhada, está em itálico no texto, e o itálico é do Marx, não é do tradutor, e também está em itálico necessária, né? Necessária. E está em itálico propriedades do capital, né? Quer dizer, só para nós entendermos, então, que aí você tem questões muito complexas, principalmente no que diz respeito a essa a questão
da própria relação sujeito-objeto, né? Coisa, né? Processos, formas de consciência, processos de subjetivação, se a gente for, né, for utilizar essa expressão aqui, a gente pode estar. Como é que seria um processo subjetivo que tem essa, vamos dizer, essa dinâmica sociometabólica, né? Que o Marx ele apresenta aqui, mas ele não desenvolve, ele coloca esses elementos, mas evidentemente cabe a nós, né, estar pensando como desenvolver, né? Porque o que ele está dizendo, olha, aqui são fundamentos necessários dessa, são propriedades do capital, né? E que cabe nós entendermos, né, esse desenvolvimento, né? Agora, é um fato histórico, então tem uma dimensão também aí que diz respeito, né, ao elemento, tem um elemento da necessidade e tem um elemento também da contingência, isso é que é interessante, a gente está pensando, mas ele não desenvolve isso daí. A gente está especulando, e eu acho que o bom nessa leitura que a gente faz do Marx é que a gente não faz uma leitura assim meramente dogmática, né? Quer dizer, fazer uma leitura dogmática é a gente, mas você está falando, mas o Marx ele não disse isso, você não pode falar isso. Quer dizer, como é que eu não posso falar? Né? Quer dizer, primeiro é censura, né? Você tem liberdade de expressão, você pode, a partir do Marx, você pode estar especulando sobre, né, onde você pode até, essa especulação, ela pode ser até, vamos dizer, contra o espírito do autor. Tudo bem, isso daí é possível, você pode também fazer isso, né? Quer dizer, nós somos, eu pelo menos, eu sou marxista, mas não sou Marx, né? E agora, a questão é, antes de tudo, é entender Marx e depois poder estar fazendo essas especulações com respeito a essas características. Bom, então, esse 492, gente, é o último parágrafo, é a última seção, né, do capítulo 6 Sinédrio, é a última seção mesmo, são 2 páginas. É claro que tem aqui essa é a 492, deixa eu ver se tem a 493 e tem a 494 e a 495, mas são sessões bem pequenas, né? Quer dizer, nós estamos a pouco mais de 2 páginas do final do livro, né? Do manuscrito. Então vamos lá, vamos fazer uma leitura assim mais alongada aqui, né? Agora são 19 horas, a gente faz uma leitura mais alongada aqui o produto da produção capitalista não é apenas mais valor, é capital. Aí tem essa leitura aqui. O capital, como vimos, M de quer dizer, pelo visto, o Marx vai continuar de forma... eu considero maravilhosa a reflexão marxiana que ele faz aqui, que é de estar de forma sintética pensando a natureza desse sistema, né? Então, deixa eu ver, todos vocês têm um texto em mãos, a Sheila está com o texto em mãos? Eziel? Sim, professor. Você pode fazer a leitura, Eziel, desses parágrafos, na verdade, 3 parágrafos aqui, ó. Começa com o capital, como vimos, é DM de'. Aí lê até né, são 3, esse é o primeiro parágrafo, 1, 2, 3 parágrafos. Até terá que percorrer o que era premissa e agora é resultado do processo produtivo? Esse seria o fim dos 3? O fim dos 3, nós vamos até o que era um pressuposto, é agora o resultado do processo de produção.
Porque você está contra a tradução, né? Sim, Então é isso. Mas é a mesma coisa, né? O que era um pressuposto é agora o resultado do processo de produção. Olha a coisa aqui da pressuposição e posição do Rui Fausto, saudoso Rui Fausto. Até esse último período, dá uns 3, né? Mas não tem problema que seja outra tradução, não. A gente vai até, eu estou acompanhando aqui pela tradução da Boitempo, né? Tradução do Ronaldo Vielme Fortes. E vamos lá, se você puder ler, a gente comenta isso daí, tá bom. dá para a gente comentar. O capital é, como vimos, TM', valor que se valoriza a si mesmo, valor que gera valor. Primeiramente, após sua transformação nos fatores do processo de trabalho, em meios de produção, capital constante e em capacidade de trabalho, em que se converteu o capital variável, a soma de dinheiro ou de valor adiantado somente em si, só potencialmente, é capital. E o somente antes de sua transformação nos fatores do processo real da produção. Então, somente dentro do mesmo, graças à incorporação real do trabalho vivo nas formas objetivas de existência do capital, tão somente por força da absorção real do trabalho adicional é que não só esse trabalho se transforma em capital, mas a soma de valor adiantado se transforma de capital possível, de capital segundo sua determinação, em capital real e atuante. O que aconteceu durante o processo total? O operário vendeu a disponibilidade sobre a sua força de trabalho para conseguir os meios necessários de subsistência, por um valor dado determinado pelo valor de sua força de trabalho. Qual é, pois, no que a ele se refere, o resultado? Simples e puramente a reprodução de sua força de trabalho, que cedeu em troca disso a atividade conservadora de valor, criadora e multiplicadora de valor, seu trabalho. Em consequência, e deixando à parte o desgaste de sua força de trabalho, sai do processo tal como entrou, como simples força de trabalho subjetiva, que para conservar-se terá que percorrer renovadamente o mesmo processo. O capital, pelo contrário, não sai do processo tal como entrou. No transcurso, deste transformou-se pela primeira vez em capital real, em valor que se valoriza a si mesmo. O produto total é agora a forma sob a qual existe como capital realizado e como tal, enquanto propriedade do capitalista, enquanto poder autônomo e criado pelo próprio trabalho, novamente se contrapõe a este. O processo de produção, por conseguinte, não foi apenas seu processo de reprodução, mas seu processo de produção como capital. Anteriormente, as condições de produção se contrapunham ao operário enquanto capital, na medida em que este as encontrava diante de si como pré-existentes e autonomizadas. Agora, encontra diante de si o produto de seu próprio trabalho, enquanto condições de produção transformadas em capital. O que era premissa é agora resultado do processo produtivo. Perfeito. Isso é muito interessante. Quer dizer, o Marx ele continua aí fazendo a síntese de toda essa e ele diferenciando esses dois processos aqui, né? Quer dizer, a força de trabalho e o capital. Quer dizer, o trabalho vivo, né? E o capital. Porque, na verdade, esses são os dois grandes personagens aí dessa tragédia moderna, que é o que interessa, o trabalho vivo e o capital.
né? Só que o capital, nesse processo aqui, ele não sai do processo cru, né? Então, aí o Marx ele vai nesse parágrafo aqui que o Ezel leu, ele vai mostrar, na verdade, o que é que aconteceu, né? O que é que aconteceu, né? Ele não deixa de salientar uma coisa que ele salientou o livro todo, essa questão de que o capital, a propriedade privada, né, a propriedade do capitalista, ela se contrapõe a, ao trabalho vivo, né? Quer dizer, o Marx está lembrando assim, ó, trabalho estranhado, né? Ele não fala aqui, mas é isso que ele está falando aqui. Mas esse trabalho estranhado, ele aí diz, o processo de produção era não seu processo de reprodução, mas seu processo de produção como capital. Isso é interessante, né? Quer dizer, para o trabalho vivo, aquilo é processo de reprodução, né? De reprodução de sua capacidade de trabalho. Mas para o capital, aquilo é produção de mais valor, né? É produção como capital, né? Quer dizer, aí já começam as divergências, né? Já começam as diferenças qualitativamente, radicalmente, né? Diferente, quer dizer, é isso que funda o sistema, né? Essa diferença. Aí diz, anteriormente, agora eu estou lendo aqui pela tradução da Boitempo, anteriormente, antes, as condições de produção se opunham, mais uma vez, ele utiliza esse verbo, né? Oposição, traposição, né? Quer dizer, as condições de produção se opunham ao trabalhador como capital, né? Quer dizer, estavam autonomizadas diante de si. É claro, houve uma separação, houve uma alienação no sentido de perda, né? No sentido de alienação mesmo, alienadas aquelas condições, né? De trabalho, né? Então, essas condições de trabalho, quando elas são alienadas, né, elas se encontram autonomizadas, então elas se opõem ao trabalhador. São capital, quer dizer, capital é a que se opõe ao trabalho vivo, né? Esse é um conceito bem simples aqui. O que é capital? É aquilo que se opõe ao trabalho vivo, né? No princípio, são as próprias condições de produção, que não são mais dele. As condições objetivas e subjetivas, né? As condições materiais. Então, elas estão autonomizadas diante do trabalho vivo, né? Você tem um elemento aí de, vamos dizer, quando você diz autonomizadas, você está falando aí de uma coisificação, é uma coisa, é uma coisa que tem vida própria, autônoma, né? Esse é o primeiro momento. Mas tem o segundo momento. Agora é o produto do seu próprio trabalho que ele encontra diante de si como condições de produção transformadas em capital. Quer dizer, o trabalhador, ele produz não apenas a sua reprodução, mas ele produz aquilo que o contrapõe, né? Aquilo que se contrapõe a ele, aquilo que é o capital, né? Que é o capital. O que era um pressuposto é agora o resultado do processo de produção, né? Isso é interessante. Tem uma questão lógica aqui, né? Pressuposição, posição, né? E o salto qualitativo quando você pensa nesses dois momentos, né? O processo anterior, o processo antes do trabalho vivo entrar no processo de produção, né? E o processo posterior, o resultado do processo de produção, quando o trabalho vivo ele não apenas produzir suas condições
de reprodução da sua capacidade de trabalho, mas produziu aquilo que vai se opor a ele, né? Quer dizer, o seu próprio estranhamento. Esse é o sentido de estranhamento. Marx, ele não fala aqui, mas esse é o sentido de estranhamento. Estranhamento significa, vamos dizer, empobrecimento, né? O Tomonaga Tairaku, ele fala estranhamento é empobrecimento. Quer dizer, isso já vem do manuscrito de 1844, né? Quanto mais produz, menos... né? Quanto mais riqueza produz, mais pobre fica, né? Quer dizer, isso é muito forte, essa frase que o jovem Marx falava lá em 1844. E ele está falando agora, aqui no capítulo 6 inédito, né? Sobre outra forma, né? Quer dizer, agora é o produto de seu próprio trabalho que ele encontra diante de si como condições de produção, né? Mas condições de produção transformadas em capital, né? Quer dizer, e quando diz transformadas em capital, é aquilo que se contrapõe, aquilo que se opõe, aquilo que o confronta. São todos os termos utilizados por Marx para caracterizar essa relação entre capital e trabalho vivo. A relação capital vivo é o arquê, né, da modernidade. Pois não, Marcelo? Essa passagem aqui é muito bem articulada, me remeteu também a duas categorias, né, dois momentos, né, a acumulação primitiva e a subsunção, né, propriamente dita. Ou seja, né, esse primeiro momento aqui, as condições de produção se contrapõem ao operar enquanto capital, na medida em que se encontravam diante de si como pré-existentes e autonomizadas, né, remete à separação entre o trabalhador dos meios de trabalho, que é também um pressuposto do próprio trabalho assalariado, né? A expansão do trabalho assalariado, da formação do mercado de trabalho, ou seja, do operário que não tem outro meio de reproduzir a sua força de trabalho, de manter a sua subsistência, a não ser pelo meio de vender a sua disponibilidade, né? A sua disponibilidade sobre a sua força de trabalho, né? Essa condição, né, para que o trabalhador realmente vá ao mercado do trabalho para vender essa força ao capitalista, né, pressupõe essa acumulação primitiva, ou seja, isso daqui é até um elemento que o Marx ele trabalha na dimensão política, né, da violência, os cercamentos, né, a expropriação, né, como processo da acumulação de capital, né. Agora, num segundo momento, você tem o quê, né? Justamente esse caráter do poder autônomo já criado pelo próprio trabalho, né? Ou seja, é o caráter da subsunção, né? O capital encontra, né? O trabalho, ele encontra diante de si o produto do seu próprio trabalho, enquanto condições de produção transformadas em capital. Ou seja, aqui o trabalhador ele já produz o próprio capital, né? Num primeiro momento, o capital ele produz o trabalho assalariado, num segundo momento, o trabalho assalariado produz o capital, né? Exatamente. Então, você tem uma boa observação essa daí, porque mostra esse espelhamento, né, que o Marx e é uma articulação muito dialética, né? Porque isso exatamente. se repõe, né? Exato. E é uma... Quer dizer, se vocês forem ver, a cabeça do Marx é uma cabeça lógica, né? Porque só um lógico poderia dizer o que era um pressuposto e agora o resultado do processo de produção, né? Quer dizer, aquilo que estava no começo agora está, né? Aquilo que estava no fim está no começo agora, né? Quer dizer, alguma coisa assim. Se a gente for ver a forma como ele também ele apresenta, né, a exposição, né? A exposição do capital é mais ou menos nessa direção aqui. Você tem um antes, tem um depois, e é claro que aqui ele está... É um manuscrito, né? Evidentemente, a gente tem que ter muito cuidado, porque isso aqui não foi escrito para publicação. Então,
se fosse escrito para publicação, o Marx ele poderia dar uma forma mais adequada, ele está só mais manuscrevendo, né? Mas essa passagem ela é muito interessante, ela tem muitos elementos, né? Principalmente quando fala aqui da reprodução de sua capacidade de trabalho, né? Isso aí é interessante, que é aquilo que é a perspectiva do trabalhador, né? O trabalhador, a perspectiva dele é vender a disposição de sua capacidade de trabalho pelos meios de subsistência necessários, né? Quer dizer, a perspectiva do trabalhador é ter o salário, né? A perspectiva do capital é outra, né? Mas é óbvio que isso aí quer dizer, 200 anos depois, falando isso, pode parecer muito simples, né? Porque isso já se tornou uma coisa tão óbvia, né? Ah, mas não é tão óbvio assim, porque se a gente for verificar, é, isso, de um certo modo, oculta isso que ele está salientando nesse parágrafo último que foi aqui, né? Quer dizer, né? Oposição no sentido de que a, a, as condições de produção, elas são autônomas, elas são opostas, elas são estranhas, são forma estranhada, né? É uma forma estranhada. Então, quer dizer, por conta disso que você falou, Zé, que é coisa de que é resultado da acumulação primitiva, né? Quer dizer, a acumulação primitiva, ela criou todas essas condições de produção que se encontram autonomizadas diante do trabalho, né? Mas e são condições de produção transformadas em capital. Essa coisa transformadas em capital transformar em capital é aquilo que se opõe ao trabalhador. Novamente aí essa ideia de que o que é o capital? O capital é aquilo que se opõe ao trabalho vivo, né? Quer dizer, esse é uma formulação mais é uma formulação até política, né? Porque você pode pensar, então, como é que nós podemos superar o capital, né? Quando você se apropria daquilo que se opõe a você, né? Aquilo não é mais um poder, né? Que se autonomiza diante de si, né? Quer dizer, é- é- essa, esse é o momento, esse é o ato histórico da Revolução Social, né? Quando o trabalho vivo ele se apropria das condições de produção, né? Pronto, em síntese, isso é o ideal socialista, né? É claro que aqui daria uma boa discussão sobre agora o que são as condições de produção. Não são tão simples assim, né? Não é tão simples assim, né? Como é que seria essa até porque as condições de produção, elas são históricas, elas mudam. As condições de produção na época do Marx não é as condições de produção hoje, né? Você é de convir que isso remete realmente à discussão. Hoje é muito mais complexa essa discussão, né? Bom, eu penso que dá para a gente avançar mais um pouco aqui, avançar mais uns. Vamos lá fechar esse 492. A Sheila consegue ler ou você está ouvindo, Sheila? Sim, professor. Você consegue ler ou não? Sim, consigo. Eu só queria tinha levantado a mão antes, é porque Ah, assim. desculpa, que eu não estou vendo, mas pode Não, interromper, pode falar, viu? Às vezes eu não estou aqui olhando para a tela e falo demais, mas não, é porque pode assim. falar, desculpa aí. Não, o senhor tem em PDF essa versão do Boitempo? Eu posso tirar uma foto dela agora e mandar para você. Não, não, só para saber. É porque Tem assim, PDF, tem no alguns livro trechos que, físico, que né? tá.
Não, sim, tranquilo. Não, é porque em momento algum no meu livro 6, o sexto capítulo, ele tem estranhamento. Ele trabalha ou com alienação ou forma alienada. E eu acho isso muito diferente, porque quem trabalha com estranhamento é o Lukács, né? Forma Eu de não estranhar, achei. exatamente. Então, Na não tem verdade, aqui. essa é uma boa discussão, né? Mas é nos Grundrisse, Max fala em estranhamento. Eu não lembro. Entfremdung. Talvez a Tem parte que até eu uma tenha seção trabalhado. lá dos Grundrisse lá que se chama Entfremdung. É Ah, interessante isso, né? Mas é você tem porque. razão que em Lukács esse conceito ele tem uma robustez maior, né, desenvolvido e tal, mas eu até pensava assim, pô, mas aí, de repente eu me surpreendi quando eu vi na uma das últimas sessões do Grundrisse, lá de 1859, né, de repente Mas a sua, a Entfremdung, sua, estranhamento, a, o seu, a sua obra, Os Grundrisse, é do Boitempo ou é outra dá tradução? Boitempo, dá Boitempo, eu tenho a da Boitempo e tenho em alemão também, né, então, mas tempo ela traduz bem, traduz como estranhamento, Entfremdung é estranhamento, né? Uhum. Isso aí Mas então, já é perene, aí já não tem mais, embora aquela discussão escolástica aí sobre alienação, estranhamento, exteriorização, essas sim, coisas que é sim. interessante. Mas você tem razão que o Marx aqui, ele não fala estranhamento, fala em forma estranhada, entfremdeten. Não é que a minha E, tradução é, daqui, ele não fala forma estranhada, ele fala forma alienada. forma alienada. E Mas aí é que tá, né? não Quer tem dizer, estranhamento. mas Essa minha tradução, acho que é de 78, se não me engano. É de olha só que 1978. interessante, olha essas diferenças de tradução, né? Aí a gente pergunta, não seria mais preciso colocar estranhada, porque entfremdung, é, é, em geral, se traduz como estranhamento. Porque nada, você pode também estar utilizando entäußerung, né? Ou veräußerung. Quer dizer, que são outras que você pode estar traduzindo também por alienada. Então dá uma tremenda Uhum. confusão se nessas traduções, Uhum. porque Entäußerung não é Entfremdung, Veräußerung não é Entfremdung, entendeu? Tem Tá. essas coisas assim agora, isso não impede, por exemplo, que a Boitempo, aquele do Mesaros, né? A teoria da alienação em Marx, né? Se você for ver, eu tenho uma edição alemã desse livro, Entfremdung Theorie, by Marx. Entfremdung, né? O correto seria a teoria do estranhamento em Marx, né? Mas essa Essa língua obra se do tornou mais Mesaros, comum, a minha alienação. tradução é bem antiga também. Então, É. a Mas em minha português tradução se do tornou Mesaros comum está a como alienação, viu? alienação. Alienação se tornou, isso que o Coutinho fala, se você fala alienação, se entende que é algo negativo, que é algo como estranhado, né? Então não tem problema não, né? Pode utilizar, né? Agora para ser mais preciso, eu prefiro utilizar e os tradutores da Boitempo, a maior parte, eu penso, Jesus Ranieri e tal. Agora, uma coisa curiosa que do o Sérgio Lessa, eu não sei o que foi que houve com esse rapaz, porque se você vê na Parontologia do Ser Social, uma edição do Coletivo Veredas, e eu não sei se você conhece essa Parontologia do Ser Social, que o Coletivo Veredas publicou, né? O último capítulo da Ontologia do Ser Social, o Coletivo Veredas, que é o pessoal lá da UFAM, é alienação. Na Boitempo, esse último capítulo é o estranhamento, esse Lukács, né?
Extremamente, para você ver. Eu acho que mereceria um estudo só sobre isso, é muito complexo, né? Eu li a tese do Ranieri, também acho complexo o que ele fez ali também, mas é uma discussão que leva muito tempo, né? Profunda e tal. Mas Mas é uma tem coisa que eu acho importante escolar. Também já está resolvido. A também. gente vai logo para o principal aqui, que é entender o que é o capital, né? Quer dizer, o capital é aquilo que se opõe, que se contrapõe, que enfrenta. Tem várias expressões em alemão que o Marx utiliza para mostrar, né? E isso é que é interessante, né? Todo o capítulo sexto inédito tem várias passagens que o Marx ele está lá pintando o que é o capital, né? É por isso que o capítulo sexto inédito, alguém deve ter dito para o Marx assim, pô, Marx, né? Deixa isso de lado que você só vai chover no molhado. Redundante, deixa isso só como, fica como manuscrito, né? E ficou como um manuscrito maravilhoso, porque aqui você tem sintetizado, né, aquilo que já está lá no Capital, né? Quer dizer, o essencial está no Capital, livro 1, né? Quer dizer, e isso seria uma ponte entre o livro 1 e o livro 2, né? Acabou não sendo ponte nenhuma, ficou. O Marx falece e quem faz e reorganiza a papelada toda é o Engels, né? Mas essa questão de nós entendermos o que é o capital é mental. Isso é fundamental, até pelo título do livro, né? Que é o título do livro mais feliz que existe na história da literatura, né? Porque foi um título feliz, né? O Capital, né? Que é o verdadeiro personagem do nosso tempo histórico, né? Quer dizer, porque se ele colocasse aqueles títulos de teses, né, se ele colocasse o trabalho, aí seria uma desgraça total, né? Porque na verdade o personagem é o capital, né? Quer dizer, é isso que ele está tratando lá. E o subtítulo ainda ficou mais interessante ainda, Crítica da Economia Política, né? Porque na verdade aquilo dali é uma crítica da economia política, não é? E essa é a discussão que eu tive aí com meu amigo Francisco Teixeira, né? No curso que a gente fez, né? Que uma crítica da economia política. E ele querendo que Marx aperfeiçoou a economia política clássica. De puta merda. E olha que é um macaco velho, hein? Francisco Teixeira fez essas afirmações aí. Se vocês leram o livro dele que a gente publicou sobre o jovem Marx, né? Ele faz essa afirmação aí. Que Marx né? Quer dizer, o objetivo de Marx era aperfeiçoar aquilo que Adam Smith, David Ricardo elaboraram, né? Quer dizer, perdeu toda a noção do empreendimento intelectual do velho Marx, né? Quer dizer, que era crítica da economia política, gente. Ela é crítica no sentido mesmo de queria implodir por dentro aquilo, mostrar as vísceras e mostrar que aquilo dali é um modo de aparência dessa forma estranhada, né? Que a economia política ela toma, né? Ela toma a nuvem por Jano, né? Como diz a expressão aí, quer dizer, ela fica não consegue fazer a crítica daquelas categorias, né? Aquelas categorias ela consegue organizar, ela tem essa função, né? Isso é científico, né? Isso é científico, a gente tem que respeitar David Ricardo, né? Adam Smith e tal, mas eles não conseguem ir além do fetiche, né? Do fetichismo vamos dizer, o fetichismo da mercadoria, né? Que o Marx, logo na primeira sessão, o Marx faz um desviozinho lá para mostrar, né, onde ele mostra
o caráter fetichista da mercadoria e tal, ali ele já estava exatamente dizendo, olha, ensaiando aqui ali a crítica da economia política, está ali. O meu objetivo é fazer a crítica desestratégizar essas categorias aqui, que Ricardo e Smith, eles chegaram, eles não conseguiram, né? Agora, por que é que não conseguiram? Ponto de vista de classe, aí tem toda a discussão. Mas o fundamental é isso, a gente saber o que é o capital. Né? É claro que é elementar, vamos dizer, o livro 1 é da coisa mais complexa, né? Porque, pelo que a gente vê, né, você tem desenvolvimento de um processo, né, que não se reduz ao processo de produção imediata, né? Quer dizer, o capital se reduz ao livro 1, né? O capital ele assume formas, né? Quer dizer, o entendimento do sistema ele passa pelo entendimento do processo de reprodução global do capital, né? O que implica pensar, por exemplo, a produção do capital industrial, né? Quer dizer, entendido como sendo essa articulação entre capital monetário, capital produtivo e capital mercantil, né? As formas como isso se dá, enfim. E a produção de mais-valia, ela também tem que entender como é que se opera a questão da transformação de valor em preços e como é que é dividido né, essa massa de mais-valia entre as diferentes frações do capital. Então, quer dizer, tudo isso faz parte da anatomia do sistema, né? Inclusive no livro 3, a questão de como isso conduz, na perspectiva do Marx, necessariamente crise capitalista. Né? A crise ela tá pressuposta em todo o processo, desde o livro 1, a crise está pressuposta, ela tá pressuposta, né? Mas é lá no livro 3 que ela aparece como resultado. Ela não é mais um pressuposto, é um resultado do processo global de produção capitalista, num aspecto daquelas tendências, leis gerais, da tendência de queda da taxa de lucro, e por aí vai, né? Quer dizer, é um esforço monumental, inacabado, o capital é inacabado, né? Marx né, não conseguiu discutir, tratar das classes sociais, do Estado, do mercado mundial, né? Deixou inacabada muitas coisas, né? Quer dizer, mas é isso. Toda grande obra científica monumental, ela é inacabada. Toda grande obra científica é inacabada. Não tem nenhuma que você diga, ó, esse é acabado aqui, ó. Nem Einstein, né? Nem Einstein. Que o diga o Stephen Hawking. Né? Quer dizer, nem se pensar Lukács, né? Esse daí é a coisa mais séria ainda, né? Que saiu do estética para a ontologia, não conseguiu não conseguiu concluir a ontologia, fechar a ontologia, ficou nos prolegômenos lá para tentar fechar alguma coisa e sequer as notas sobre a ética não conseguiu. Quer dizer, porque são tarefas monumentais, que não é de uma vida, né? Não é de uma vida. A gente só tem uma vida, né? Seria bom se tivesse mais de uma vida, mas, enfim, é a vida como ela é. Agora, vamos fazer o seguinte, gente. Nós estamos aqui, a gente pode ler, a Sheila pode ler. Você está com a da Boitempo, Sheila? Não, né? Não, mas eu posso ler. Então, por favor, leia que a gente comenta, a gente fecha o 492.
para nós fecharmos o 492 e, no próximo encontro, a gente fechar aqui o 493, né? E quem sabe a gente consegue fechar, inclusive, a leitura do capítulo 6 inédito no próximo encontro. Vamos lá, né? Vamos ler assim, pode fechar o 492. Ok. Que o processo de produção gera capital é, pois, outra maneira de dizer que gerou mais-valia. Mas, com isso, a questão não está encerrada. A mais-valia reconverte-se em capital adicional, apresenta-se como formadora de novo capital ou de capital acumulado. Dessa maneira, o capital gerou capital, e não apenas se realizou como capital. O próprio processo de acumulação não é mais do que o momento imanente do processo capitalista de produção. Implica em nova criação de assalariados, meios para a realização e o aumento do capital existente, seja porque subsume partes da população ainda não abarcadas pela produção capitalista, como crianças e mulheres, seja porque, graças ao crescimento natural da população, lhe é submetida uma massa crescente de operários. Observando mais atentamente, verifica-se que o capital regula, conforme suas necessidades de exploração, essa produção da força de trabalho, a produção da massa humana que ele irá explorar. O capital, então, não produz apenas capital, produz massa operária crescente, a única matéria por meio da qual pode funcionar como capital adicional. Desse modo, o trabalho não só produz em oposição a si mesmo e em escala sempre mais ampla as condições de trabalho enquanto capital, mas o capital produz em escala cada vez maior os assalariados produtivos que requer. O trabalho produz suas condições de produção enquanto capital, e o capital produz o trabalho como trabalho assalariado como meio de sua realização enquanto capital. A produção capitalista não é somente reprodução da relação, é sua reprodução em escala sempre crescente. E na mesma medida em que, com o modo de produção capitalista, se desenvolve a força produtiva social do trabalho, cresce também a riqueza acumulada em oposição ao operário, como riqueza que o domina, como capital. Estende-se frente a ele o mundo da riqueza como mundo alheio e que o domina. E na mesma proporção se desenvolvem, por oposição, sua pobreza, indigência e sujeição subjetivas. Seu esvaziamento e essa abundância se correspondem e andam a par. Ao mesmo tempo, cresce a massa desses meios de produção vivos do capital, o proletariado trabalhador. Perfeito, olha só que coisa maravilhosa que o Marx está. Ele já está aqui, fez a síntese do que está lá no capítulo 23 do livro 1, né? A Lei Geral da Acumulação Capitalista, e aqui deu umas pitadas aqui que nos faz lembrar os manuscritos de 1844. Quer dizer, para aqueles que dizem que você tem um jovem Marx e um Marx maduro, que teve um corte, olha aqui o velho Marx, ele é aquilo que ele sempre bate, entendeu? Quer dizer, o trabalho, ele produz a sua própria desgraça, né? A sua pobreza, indigência e dependência subjetiva, gente. Isso aqui é a coisa da captura da subjetividade, né? As pessoas falam isso, mas está aqui, dependência subjetiva, né? Quer dizer, não precisa ir muito longe, né? Esvaziamento, aqui a tradução está como esvaziamento, olha só, isso aqui é o estranhamento, né? Esvaziamento, né? Um esvaziamento que corresponde à abundância, né? Dão o mesmo passo, né? Quer dizer, o Marx, ele
ele trabalha nesse parágrafo, como nas outras partes, em polos antitéticos, né? Quer dizer, capital e trabalho vivo são antitéticos, né? Um, um aumenta na medida em que o outro se esvazia, né? Quer dizer, aí você tem, vamos dizer, essa é uma lei, né? Que pode dizer que é do capital. A gente pode até pensar assim, mas será que isso vale, ainda vale hoje? Né? Ele escreveu isso em 1867, né? Isso se confirmou, né? Quer dizer, isso que ele está colocando aqui, né? Riqueza que o domina, né? É riqueza, mas o domina, né? Quer dizer, então é dialética, né? A dialética viva que está na própria relação, né? Que foi lida aqui. E se a gente ler com mais calma, a gente vai tirar coisas mais interessantes ainda, né? O tal produz os trabalhadores assalariados produtivos que lhes são necessários. Produtivos. Produtivos. Marx, ele falou produtivos. Porque o foco dele, a obsessão dele é o trabalho produtivo. Ele não está olhando para o trabalho improdutivo, certo? Isso é uma coisa que a gente vem discutindo aí há anos, né? Essa questão, olha só, trabalho produtivo, trabalhadores assalariados produtivos que lhes são necessários, né? Ô, Quer dizer, professor, mas aqui, hum, posso- quando claro, ele está, aqui ele está discutindo produção, então, assim, o improdutivo, ele vai entrar mais no livro 2 ou no livro 3 do que aqui, porque o foco dele aqui é discutir a produção, né? E eu acho que aqui ele está resumindo a lei do valor, né? Que é o que ele vem discutindo desde os manuscritos de 44, isso aqui já está nos manuscritos de uma certa forma. Não, não consigo ouvir. não, mas pode falar, eu estou te ouvindo. É que acho que dá no Não, eu microfone. tô te ouvindo. Pode falar. Tá. Não, é que aqui ele está discutindo a lei do valor, inclusive ele está falando da tendência, né? Que o capital não produz só mais valor e capital, ele produz uma população excedente. E Exato. essa população excedente, né, é uma tendência da lei do valor, né? Que é o exército industrial de reserva, que vai se criando até como forma de controle, não só subjetivo, mas também objetivo, né? Do valor da força de trabalho, né? Tá certo. Então, é um resumo, assim, muito... Ele conseguiu sintetizar muito bem, Sintetizar. né? E eu Perfeito, acho que né? ele não vai estar falando muito do trabalho improdutivo aqui, Não, porque não, ele vai falar lá. ele não exato, você tem não, mas é isso, é só para pontuar, é só para ressaltar que o Marx ele se detém no essencial, né? Quer dizer, ele é típico do autor, que ele se detém no essencial, porque o essencial é estar pensando aquilo que produz o capital, né? Agora, não quer dizer que não seja importante, porque o século XX mostrou que essa massa de improdutivos ela é muito importante para a própria dinâmica do capital, inclusive para a própria crise É, capitalista, né? eu vi autores da educação que sequer consideram a categoria como trabalho improdutivo, no sentido de entender que o professor não era alienado, porque o trabalho dele era improdutivo, assim, um absurdo, no sentido de que, porque ele até descaracteriza, porque, como não é trabalho improdutivo, né, para o capital, então não é alienado, né, não é substituto do capital. E, na verdade, o Marx vai fazer esse fechamento lá no livro 3, porque o trabalhador improdutivo, ele é fundamental, e é necessário ao capital, tanto no sentido para garantir que a produção aconteça, porque ele, por exemplo, o professor, ele é responsável pela formação da força de trabalho adequada ao capital,
e ele é o sujeito que vai, pelo Estado, por exemplo, o necessário para garantir com que a reprodução do capital aconteça, né? Então, assim, eu gosto de marcar esses pontos porque eles são contraditórios, ainda pelo menos na área da educação, mas que são muito importantes, que o Marx nunca perde o elemento dialético. Se o trabalho produtivo existe, o trabalho improdutivo, ele é fundamental, e ele tem, nesse par dialético produtivo e improdutivo, ele tem uma funcionalidade muito importante nessa relação, né? Nós, inclusive, discutimos aqui no capítulo 6 inédito, lá que tem várias discussões, vários encontros aí. Eu acho que na época você não fazia parte do grupo, Sheila, mas é onde nós discutimos trabalho produtivo e improdutivo. Mas você está certa. Essa é uma questão. Agora, ficando aqui no texto, lendo aqui como é que ele se expressa, né? Quer dizer, o capital, ele subsume, olha aí o termo que utiliza, subsume parte da população não ocupada anteriormente pela produção capitalista, né? Quer dizer, isso é muito interessante, essa coisa uma população não ocupada anteriormente pela produção capitalista, né? Mulheres e crianças, né? Ele subsume, né? Seja porque submete a massa de trabalhadores aumentada pelo crescimento natural da população, né? Quer dizer, você tem um crescimento natural da população e essa massa, esse crescimento, quer dizer, o capital tem uma lei demográfica, você tem uma lei populacional, né? Que é a lei do capital, é um regime demográfico do capital. Isso é que é muito interessante, essa coisa de estar pensando que, na verdade, isso está discutido lá no capítulo 23, é uma síntese que ele faz, né, para pensar que o capital ele cria as, as próprias condições de sua reprodução, né? Isso diz respeito a um sistema, vamos dizer, em que a força da subsunção ela é real, né? É uma subsunção real. O que é a subsunção real? É quando você cria as próprias condições da sua reprodução. O que é a subsunção formal? Quando você apropria daquelas condições que já existem para a produção, né? Aquelas condições, inclusive, de meios de produção anteriores, né? Então, tem uma diferença radical entre o formal e o real, né? É por isso que o modo de produção especificamente capitalista é essa etapa em que o próprio capital já anda sobre as duas, né, as suas próprias pernas, né? Ele é o desenvolvimento tecnológico, é a tecnologia do capital, né? É a população do capital, né? É a cultura do capital, quer dizer, a indústria, é a natureza do capital. Quer dizer, você tem aí um sistema que tem essa característica. Ele cria as condições a partir do qual ele vai se desenvolver, né? Só que esse desenvolvimento ele é contraditório. Ele é permeado de condições. Então, você tem aí uma contradição viva, né? Quer dizer, o capital é contradição viva, porque ele cria as condições, e não apenas as condições de produção, mas de reprodução. Isso aí diz respeito, por exemplo, até essas esferas que são improdutivas, né? Mas elas não são, elas não estão fora dessas condições de produção do capital, né? Mas aqui eu estou especulando e pode ser um pouco polêmico o que eu estou falando, né? Mas é Na importante, verdade, né? na, Quer dizer, o na Estado, verdade, por exemplo, funcionário público, né? Que é uma esfera improdutiva exterior à produção do capital, né? Mas é o Estado do capital, né? O Estado político do capital. Então, ali você, quer dizer, o capital, ele evidentemente, né?
Se a gente for pegar esse conceito, ele não se reduz meramente, né, você tem uma leitura mais ampliada, que eu diria até a leitura mesariana, né? Mesaros, ele amplia esse conceito de capital, né? O capital, ele é um sistema de controle sociometabólico, né? Quer dizer, é constituído de uma série de mediações, né, de segunda ordem, né, que se imprimem sobre as mediações de primeira ordem. Quer dizer, ah, você tem, inclusive, até uma família do capital, família burguesa, né? Você tem instituições, você tem é, escola, quer dizer, é um sistema de metabolismo social, né? Isso aí é a leitura mesariana. O capital para Mesaros é uma força que subsume tudo a ele, né? Tudo ele tem essa capacidade, quer dizer, isso daí faz parte do sistema, né, da força, né, daquilo que nós podemos falar da coisificação, né? A coisificação, que é uma categoria que nós já discutimos aqui. Bom, gente, alguém gostaria de colocar mais elementos, mas temos ainda aí uns minutinhos. Não, eu Sheila, acho que Gel. é só essa. Porque, assim, quando o Marx está falando na inversão sujeito-objeto, ele está discutindo com Hegel, com Feuerbach, desde os manuscritos, né, que ele está fazendo a crítica, e ele vem depois fazendo a crítica ao Ricardo, ao Adam Smith. Essa inversão sujeito-objeto é o processo de alienação. Então, é que tem intérpretes do Marx que acham que essa inversão sujeito-objeto, ela está na produção. Na verdade, essa inversão sujeito-objeto, ela está em toda a obra do Marx. Você pegar o livro 3, tá lá, inversão sujeito-objeto. Pega o livro 2, inversão sujeito-objeto. Então, não é porque ele colocou ali, como o senhor colocou, né, o fetichismo da mercadoria. O fetichismo da mercadoria que não é só da mercadoria, é o fetichismo da mercadoria, depois ele vai falar do fetichismo do dinheiro, depois ele vai falar do fetichismo do capital. Então, ele tem, no meu entendimento, né, o capital ele tem conteúdo e forma. Ele se expressa agora como capital fictício porque ele não precisa mais do dinheiro físico, né, como forma de valor de troca. No capital fictício não precisa mais. Ele já demonstrou que ele pode se apresentar enquanto si, mas ele tem um conteúdo que se desenvolve historicamente e que teve formas para que esse desenvolvimento chegasse a si, né? Bom, pelo menos esse entendimento do Carcanholo, e é o que eu considero, assim, até um mais desenvolvido, assim, né? Mas essa inversão sujeito-objeto, ela está em toda a sociedade, porque quando a gente pensa, igual você falou, né, nessas categorias de mediação de segunda ordem, que aí o Estado aparece para mesários como mediação de segunda ordem, né? Essas mediações, elas vão intervir nas mediações de primeira ordem, ou seja, qual é a função do Estado? Então, qual é a função desse trabalho improdutivo dentro do sócio-metabolismo? Ela é extremamente necessária para a reprodução do capital. Né? Não é só o Estado, a família, né? A família, a escola. O capital, ele é porque ele se autonomizou dessa relação, né? Ele se tornou sujeito, então o Marx vai dizer lá, o capital é sujeito automático, ele está dizendo no livro 1, ele é sujeito automático. É sujeito automático por quê? Porque ele se desvinculou dessa relação e transformou aquilo que ele precisava transformar, ou seja, as condições necessárias, ele criou os próprios pressupostos para que ele continuasse existindo enquanto sujeito de dominação. E é isso que a gente faz enquanto reprodução. Enquanto os trabalhadores, os seres humanos, tiverem essa forma de trabalho alienada, por isso que não é só a exploração, né? E não só os meios de produção, porque o capital transforma os meios de produção e transforma a capacidade de trabalho em propriedade privada, que vai ser condição necessária para que ele exista. Então, assim, se eu vou lá, enquanto Estado, e
e vamos dizer assim, e captura os meios de produção, transforma os meios de produção em propriedade coletiva, mas não transforma a capacidade de trabalho, desaliena a capacidade de trabalho, como aconteceu na União Soviética, não adianta, né? Você continua produzindo capital, você continua de uma forma diferenciada, né? Que não é capitalismo, mas você continua mantendo o capital existente. Porque, historicamente, aquela forma capital já foi produzida, ela continua se reproduzindo, e o Partido Comunista, ele assume, como o Mesaros coloca no livro, como uma personificação do capital, ele assume as mesmas atribuições que os capitalistas, na relação social. E aí é por isso que a gente precisa ir além da exploração, a gente precisa entender que a propriedade privada que o Marx está falando aqui não é só dos meios de produção, mas é a capacidade de trabalho que se transforma em propriedade privada, do trabalhador que vende, que é a categoria vendabilidade que o Mesaros coloca, na troca. E por isso, nessa troca, o sujeito se transforma em objeto e o objeto se transforma em sujeito, e ele se autonomiza, né? E aí é antes, se a gente for ver, isso é antes, está desde o primeiro capítulo ali, né, do Capital, está na mercadoria, isso, na forma mercadoria. E aí tem autores que vão discutir, não, mas aí o trabalhador improdutivo, ele não entra, porque ele não produz, e fica nessa discussão, porque... Mas é que ele está discutindo ali também, ele vai falar assim, eu vou sair da circulação e eu vou entrar na produção para saber como é que o capital existe, né? Como é que esse valor se transforma em mais valor, que ele está dizendo isso, ele descobre o mais valor nos Grundrisse, e aí ele vai aprofundando depois, mas aí a forma de exposição ele vai mudar ali no capital, né? Mas pode ver, ali está, subsunção formal, já quando é a transformação do dinheiro em capital, que ele fala assim, bom, então para eu descobrir como é que o dinheiro se transforma, esse dinheiro se transforma em mais dinheiro, eu preciso sair da circulação, preciso entrar na produção. Mas daí no livro 2 ele já entra na circulação de novo, né? E esse livro 6 ele é fundamental porque ele vai ser um livro de resumo do livro 1, já com a possibilidade de passagem de volta para a circulação, né? É isso que eu entendi. Mas é isso, Isso é uma discussão interessante. Agora, olha só, bom, já esgotou nosso tempo, mas no próximo encontro nós vamos voltar a essa discussão, porque, por exemplo, eu vou levantar aqui a lebre e dizer que o capital ele só tem forma, não tem conteúdo. O conteúdo do capital é o trabalho vivo. Aí a Né? próxima aula a gente chama o Forma Carcanholo para a próxima aula a gente discute, né? Porque é uma forma vazia. Mas, gente, daqui a 15 dias a gente volta. Vamos fechar, né, o capítulo 6 inédito, finalmente no próximo encontro, né? Com essas discussões tão interessantes aí. Agradeço aí a presença de você e daqui a 15 dias. Obrigado. Valeu, gente. Um Tchau, tchau. abraço. Combinado, então. Boa noite, abraço, pessoal.